Bem-vindo mais um Cast em Cristo. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer para você uma palavra de bênção. Eu aqui, juntamente com o meu marido Reginaldo Moraes, que vai trazer aqui uma palavra maravilhosa para você hoje. Né, amor? Isso mesmo, meu amor. Que a graça e a paz de Jesus alcance o seu coração. Estamos começando mais um Cast em Cristo. E hoje nós vamos trazer uma meditação que está lá no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38. Hoje nós vamos falar sobre os motivos que levam o crente a se desviar. Por que uma pessoa sai da igreja? Por que uma pessoa esfria na fé e deixa os caminhos do Senhor? Existem vários motivos para isso. E é o que nós vamos ver hoje na nossa meditação. Vamos lá? Você lê para mim, meu amor? Hebreus 10, verso 38 diz assim: Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Lê o 39 também. 39 diz assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Então veja, o escritor aos Hebreus está dizendo que o justo viverá pela fé. Essa palavra é mencionada também no livro de Abacuque e Romanos, tá? Falando que o justo viverá pela fé. Mas olha o que diz, Deus falando para a igreja, Deus falando para nós. E se ele retroceder, e se retroceder, não me agradarei dele. Então veja que é possível sim retroceder na fé. É o que está escrito aqui na palavra. Nós vemos hoje, em muitas igrejas evangélicas, um crescimento avassalador. Agora, esse crescimento é um crescimento saudável ou é um inchaço? O que será que é, meu bem? Porque falta qualidade em muitas igrejas. Falta qualidade no meio evangélico. Falta realmente cristãos que são genuinamente cristãos. Muitas pessoas se dizem crentes, mas na verdade não são. Muitas pessoas se dizem crentes, mas na verdade levam uma vida que não condiz com o evangelho. E a gente sabe que as igrejas estão cheias de simpatizantes do evangelho. É aquela pessoa que acha tudo bonito. Louvor é bonito, a pregação é linda, tudo é bonito, menos a vida dela com Deus. Menos a vida dela de consagração e uma vida devocional com Deus. Então, crescimento não quer dizer qualidade. Grande quantidade de pessoas não quer dizer qualidade. Nós não somos numerólatras. O que é numerolatria? Nós não nos impressionamos com os números. Números não quer dizer nada. Deus não está atrás de números. Deus está atrás de qualidade. E aí, nós precisamos entender quais são os motivos que levam uma pessoa a se desviar. Eu separei aqui primeiro os motivos pessoais. Primeiro motivo pessoal, falta de oração. Lê para mim, meu amor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orem continuamente. Orem continuamente. Em outra versão você vai encontrar assim: orai sem cessar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, a nossa fé vai esfriar. A chama do nosso coração vai esfriar, vai se apagar. E esse pode ser um motivo que nos leva para longe de Deus. Nós precisamos orar. Ah, então tem que passar o dia todo orando. Não. Você precisa ter uma vida de comunhão com Deus. E vida de oração é uma vida que você consegue construir dentro da tua rotina. Você consegue dentro da tua rotina, mesmo você tendo uma vida intensa, você consegue alguns minutos para meditar e falar com Deus. Só que se isso não acontece, se essa chama vai se apagando, isso pode ser um motivo que te leve a esfriar na fé e sair dos caminhos do Senhor. Então esse é o primeiro motivo. O segundo é
não ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é essencial. É essencial. Ela é lâmpada para os nossos pés. Mas olha o que diz o Salmo 119, versículo 5. Lê para mim, meu bem. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Agora, se nós não nos envolvermos com a palavra, como é que nós vamos ter o nosso caminho iluminado? A palavra de Deus nos direciona, a palavra de Deus mostra o caminho que nós devemos andar, mostra a direção que nós devemos ir. Então você precisa se envolver com essa palavra. Você precisa meditar nessa palavra. E se você não medita na palavra, você corre o risco de enfraquecer na fé. Você corre o risco de ser um simpatizante do evangelho. Então esse é mais um motivo. Um terceiro motivo, pecado pessoal. Aquele pecado de estimação que muitas vezes as pessoas mantêm e não conseguem se livrar dele. Olha o que diz o Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha que forte. Enquanto Davi escondia os pecados dele, ele fala que o seu corpo definhava. Não esconda pecado, meu irmão. Confesse e deixe. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se você não deixar pecado de estimação, se você continuar vivendo a vida que vive na igreja e fazendo o que faz, você vai chegar uma hora que vai esfriar na fé. Vai chegar uma hora que você não vai suportar o caminho de Deus e vai se desviar dele. Então, em nome de Jesus, abandone esse pecado de estimação. Um quarto, aliás, motivo pessoal que leva a pessoa a se esfriar na fé, está lá em 1 João, capítulo 2, verso 15. Olha o que diz. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, isso é muito forte. O amor do Pai não está nele. Se você é crente, se você é cristão e você ama as coisas do mundo, e eu não preciso aqui explanar o que são as coisas do mundo, você sabe. Você me assiste agora por um celular, com certeza. E você sabe o que são as coisas do mundo. Só entrar em TikTok, entrar em Instagram, entrar até mesmo no YouTube. Nós estamos aqui pregando a palavra e guerreando contra essas coisas que são lançadas na tua mente, no teu coração, são lançadas para os teus olhos. Você sabe o que são as coisas do mundo. Agora o perigo está se você amar essas coisas. Sabe aquele crente que gosta de ver uma sacanagem? Sabe aquele crente que gosta de ver a coisinha errada? Sabe aquele crente que gosta de ver o que não agrada a Deus? Isso vai virar amor ao mundo. E aí está o perigo, porque se nós amarmos o mundo, o amor de Deus não está em nós. E aí qual é a consequência? É nós nos afastarmos do caminho do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, blinde os teus olhos, blinde a tua mente, blinde o teu coração, para que você não caia nessa cilada de amar o mundo e se desviar do caminho de Deus. E um último motivo pessoal, estou relacionando aqui os motivos pessoais. O último motivo pessoal é a decepção com Deus. O que é a decepção com Deus? É a barganha. Barganha, isso mesmo. É o relacionamento errado. Quantas pessoas têm enfileirado as igrejas e filas de pessoas que barganham com Deus. O que é barganha, meu irmão? O que é barganha, minha irmã? É troca. Deus, farei isso para ti, mas tu farás isso para mim. Com Deus não funciona, com Deus não vira isso, querido. Com Deus não funciona assim, querida. Deus não vive na base da barganha. Olha, se o Reginaldo fizer tal coisa para mim, eu vou fazer
para ele tal coisa. Não, não, não. Ele é Senhor soberano. Ele faz o que ele quer. Ele faz aquilo que lhe agrada. Nós, como servos, temos que buscá-lo e servi-lo, sem barganhar com Deus. E aí a pessoa que barganha com Deus, ela se decepciona. Principalmente se ela se envolve na obra. Porque ela vai dizer assim, eu fiz tanto para Deus e esperava que Deus fizesse algo e não aconteceu. Estou indo embora desse caminho. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã, para que você não entre no caminho da barganha, porque ele é muito perigoso. Esses são os motivos pessoais. E ainda aqui no verso 16, né, voltando, diz assim, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecem para sempre. Não tem como ter relacionamento com Deus amando o mundo, não tem. Para mim, não, eu, pelo menos, quando eu tinha esse relacionamento com o mundo, eu não conseguia, né, não conseguia ter esse relacionamento com Deus. É estranho, não tem sentido, entendeu? Estar com Deus é renúncia. Andar com Jesus, você que quer andar com Jesus, você precisa renunciar. E essa é a cruz, você renunciar àquilo que você gosta. As cobiças, né, os prazeres, as coisas mundanas. Você precisa renunciar para você andar na luz. Amém. Esses são os motivos pessoais. Vou recapitular aqui rapidamente. Falta de oração, não ler a palavra, pecado pessoal, amor ao mundo e decepção com Deus. Ter um relacionamento de barganha. Agora, motivos relacionais. Os pessoais são aqueles que eu tenho condição de mudar. Por exemplo, falta de oração, eu que tenho que orar. Não ler a palavra, é eu que tenho que ler a palavra, né? Pecado pessoal, sou eu que tenho que largar o meu pecado. Amor ao mundo, eu não devo amar o mundo. E a decepção com Deus é o meu relacionamento. Agora, os motivos relacionais. Que são os motivos relacionais? São motivos relacionados ao próximo. São motivos relacionados aos irmãos da igreja, a convivência na igreja. E o primeiro deles é a falta de perdão. Lê para mim, meu amor, Colossenses 3, versículo 13. Olha o que diz. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha que palavra de Paulo. Primeira coisa, meu irmão. Primeira coisa, suportar uns aos outros. Então esse papinho para crente dizendo, eu não suporto fulano, eu não suporto fulana, eu não suporto esse pastor, eu não suporto essa irmã. Tira isso da tua boca. Isso não é para crente. Crente não tem esse tipo de pensamento. Paulo está dizendo aqui, suportem uns aos outros. Tem que suportar o irmão. Tem que suportar a irmã. Que você não está na minha igreja, não sabe como esse irmão é chato, como essa irmã é chata. Suporte. Essa é a orientação bíblica. E mais, não é só suportar, não. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Tem que perdoar também. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então é suportar e perdoar. Por quê? Porque eu lembro que o Senhor me perdoou. Eu lembro que o Senhor já fez isso por mim antes. Eu lembro que Deus me perdoou e mais, Deus me suporta. Você sabia disso, meu irmão, minha irmã, você que me ouve? Que Deus tem que te suportar, porque às vezes nós somos tão chatos. Eu tenho um amigo, uma época da minha vida, né? Eu tava tão chato, mas tão chato, que ele falou assim, meu irmão, se eu fosse Deus, eu já tinha dado um fim em você. Ainda bem que ele não era, né? Que não é Deus. Mas ele falou isso aí. Olha, você tá tão chato, cara, que se eu fosse Deus, eu já tinha dado fim em você. Se Deus nos suporta nossas chatices, as nossas mazelas, quem somos nós para não suportar os outros? Então a orientação de Paulo é: suportem-se uns aos outros. A mesma coisa é o perdão, né? Perdoem uns aos outros, senão você não tem o perdão de Deus. Olha que forte, né? Se você não perdoa, Deus também não te perdoa.
É simples assim. Por isso que Deus fala, ame teu próximo. É muito importante esse segundo mandamento. Ame teu próximo. Amar é suportar o teu próximo. Amar é perdoar, independente do que tenha acontecido. Perdoem. Perdoem. Amém. E essa questão, né, meu bem, do perdão é Mateus capítulo 6, quando Jesus fala da oração do Pai Nosso, né? Sim. Ele vai encerrar dizendo que se nós perdoarmos o próximo, Deus nos perdoa. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Isso. Porque quando a gente não perdoa, nós nos colocamos numa posição de superioridade. Exatamente. Como quem diz assim, eu não posso ser defraudado, eu não mereço ser afetado. E aí a gente tem essa dificuldade em perdoar, né? Isso. Então é muito importante essa palavra. Esse é o primeiro motivo relacional. Segundo, falta de paciência com os fracos. Falta de paciência com quem é fraco. Com aqueles que estão sendo ainda transformados. Tem gente que não tem paciência, não. Lê para mim, meu amor, Romanos 15, 1. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 15, verso 1. Diz assim, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Agora tem que tomar cuidado aqui, né? Não, Paulo não está falando de você suportar uma vida de pecado, nem muito menos ser condizente com o irmão que está pecando. Falar, irmão, você está pecando, continua com essa vida, viu, que você é fraco. Não, não, não. O que Paulo está falando é para que nós tenhamos paciência com os irmãos que estão nesse processo, sabe, de libertação, nesse processo de transformação. Tem gente que não tem paciência. Deixa eu dar um recadinho para você, irmão e irmã. Tenha paciência com os mais fracos. Não é porque você está forte que o irmão está num processo que você tem o direito de apontar o dedo, de julgar, de querer ser juiz e senhor dessa pessoa. Você um dia também foi fraco, um dia tiveram paciência com você também. Então você não tem o direito, tá? De ser juiz sobre essa pessoa. Tenha paciência, estenda a mão, ajude, aconselhe, sabe? Dê palavras de conforto, palavra de ânimo, ajude a restaurar esse irmão, essa irmã. Então você precisa ir nessa direção, porque senão a falta de paciência com os fracos vai levar você a se desviar do caminho. Sabe por quê? Porque você vai se achar melhor que todo mundo. Eu sou o cara que oro. Eu sou a mulher da intercessão. Eu sou o pregador. Eu sou a pregadora. Eu sou isso, eu sou aquilo. E esse blá, blá, blá todo vai entrando na tua mente, no teu coração. Daqui a pouco você não tem mais paciência com ninguém. Não tem paciência com ninguém. Então você precisa tomar cuidado, porque aí você vai se achar superior e vai acabar saindo do caminho do Senhor, porque você vai pensar que, nossa, eu mereço um lugar melhor, né? Não tem que estar aqui no meio de tanta gente fraca e ruim. Então tome cuidado em nome de Jesus. E agora, o terceiro, aliás, motivo relacional. Falta de submissão aos líderes. Meu Deus, isso aqui daria uma pregação de 1 hora com vários tópicos. Só vou passar por esse ponto rapidamente. Lê Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Pois isso, né? Não seria proveitoso. Olha o que a palavra diz. Obedecei aos vossos pastores. Sujeitai-vos aos vossos líderes. Você tem um líder, meu irmão. Você tem uma liderança. Se você está nessa igreja congregando debaixo dessa liderança, e essa liderança você entende, você vê, e essa liderança dá sinais que é uma liderança vinda de Deus, um homem de Deus, então você tem que ser obediente e sujeito a esse líder. Você tem que se sujeitar a esse líder e obedecer ele. Esse é o mandamento. Agora, há pessoas que não gostam de obedecer, são rebeldes, elas querem do jeito delas.
E se a igreja não tiver a visão dela, se a igreja não for do jeito dela, se a igreja não caminhar da maneira que ela quer que ela caminhe, ela sai. Ela sai fora. Ela fala, não dá para congregar aqui nessa igreja. Por quê? Porque ela simplesmente quer que as igrejas sejam adequadas da maneira que ela quer. E isso, meu irmão, não vira. Com Deus não tem isso, tá? Toda igreja tem a sua liderança, toda igreja tem a sua visão, não sei de qual igreja você é, e se você está nessa igreja e enxerga que o líder é de Deus, seja submisso. Ajude o teu líder, ajude a tua liderança, ajude ele a carregar o fardo, ajude ele a pastorear as ovelhas, ajude, seja submisso, ao invés de ser rebelde. Ou bajulador. É pior. Infelizmente, muitas pessoas bajulam demais os pastores. O ideal é ajudá-lo, não bajulá-lo, entendeu? É verdade, a bajulação também é uma coisa horrível, meu bem. Terrível. Bajulação, olha, a gente sabe que tem no nosso meio, infelizmente tem muito. A gente sabe que existem sim os bajuladores. E a gente sabe também, quero trazer aqui uma outra palavra, já que a Kelly tocou nesse assunto. A gente sabe que tem muita gente boa, que tem um ministério, um chamado tremendo de Deus, mas que está parado porque não é bajulador. Quero direcionar uma palavra para você, meu irmão. Permaneça firme nas tuas convicções, permaneça firme buscando ao Senhor. Não bajule ninguém, porque quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi o Senhor. Quem garante o teu chamado e o teu ministério é o Senhor. Você não precisa bajular homem nenhum para ter oportunidade. Continue perseverando, porque o momento de Deus, a hora de Deus, o kairós de Deus vai chegar na tua vida. E Deus vai te levantar e te usar tremendamente nessa nação. Estou falando direcionado para você, que tem chamado e está firme. Você não bajula ninguém, porque você sabe que é errado. Você permanece fiel ao líder, você permanece ali com as suas convicções, mas não bajula ninguém. Continue assim, porque Deus vai te levantar, em nome de Jesus Cristo. E o último motivo relacional, para nós encerrarmos essa parte, é inveja. Crente que tem inveja dos irmãos e dos ímpios, tá? Não vai dar tempo de ler aqui, mas o Salmo 73, o Salmo de Asaf, fala isso. Quando Asaf olhou ali para a riqueza dos ímpios, os seus pés quase se desviaram. Mas depois ele lembrou qual era o destino dos ímpios e para onde eles iriam. E ali ele não deixou que a inveja tomasse conta do seu coração. Então, você que me ouve agora, não deixe a inveja tomar conta do seu coração. Em nome de Jesus, meu irmão, não tem inveja. Não tem inveja. A inveja, ela faz mal para você que é um invejoso. Você que é um invejoso está fazendo mais mal para você do que para a pessoa que você inveja. Então, em nome de Jesus Cristo, se liberte da inveja, porque a inveja faz mal para a tua alma. A inveja vai definhar a tua alma. E eu estou aqui falando isso com muita convicção. Se liberte da inveja em nome de Jesus Cristo e você encontrará alívio para a tua alma. Sim, a inveja, ela apodrece os ossos do invejoso, não de quem está sendo invejado. Entendeu? A palavra de Deus explica desta maneira, né? A inveja apodrece os ossos do invejoso. Então, se você tem invejado algum irmão, né? Tem aí cobiçado a vida de outras pessoas, tá aí nem vivendo a sua e só olhando para a vida do próximo, né? Cobiçando mesmo, obsessão. Deixe isso, se arrependa hoje em nome de Jesus, porque você está ferindo você mesmo. É verdade, é verdade. Boa é essa palavra, ouça essa palavra. E agora os motivos eclesiásticos, tá? Então nós já falamos aqui dos motivos pessoais, motivos relacionais e agora motivos eclesiásticos. O que é isso? São os motivos relacionados à igreja, tá? Os motivos relacionados à congregação que muitas pessoas estão, o local que a pessoa congrega. Então qual é o primeiro motivo eclesiástico que leva a pessoa a se desviar?
o mau testemunho dos líderes. Uma liderança que dá mau testemunho vai levar multidões a se desviarem. Sim. Uma liderança que dá mau testemunho vai levar pessoas a se desviarem da fé. O pastor, ele deve ser o exemplo do rebanho. Agora, a gente sabe que tem pastores que tratam mal, pastores que não sabem se relacionar com as ovelhas, pastores que fogem do relacionamento com as ovelhas. Que tipo de pastor é esse, meu irmão? Pastores que oprimem o povo, assim como Faraó fez com o povo no Egito. Tem pastor que mais parece Faraó do que pastor. Oprime o povo com atividade, trabalho, serviço, ativismo, tem que fazer, cobrança, em cima de cobrança. Esse tipo de ambiente em igreja, isso é maléfico. Se você está numa igreja dessa, meu irmão, saia em nome de Jesus e procure uma outra melhor. Porque esse ambiente ativista, esse ambiente do faz, serviço, isso vai fazer mal para tua alma. A pessoa não tem tempo para família, a pessoa não tem tempo para lazer, a pessoa não tem um tempo para respirar. É só trabalho em igreja. Semana a semana tem coisa para fazer. É reunião, é evento, reunião, reunião. E assim vai. Isso não é evangelho. Esse evangelho doido do ativismo, isso não agrada a Deus, não. Deus quer o seu tempo de descanso. Deus quer que você tenha um tempo de descanso, um tempo para tua família, para o teu lar. Então esse tipo de evangelho, esse tipo de liderança faz com que as pessoas se afastem dos caminhos do Senhor. Mais uma coisa que a gente vê aqui, né? O mau testemunho dos líderes. São pastores que não cuidam das ovelhas. Pastores distantes, né? Eles estão preocupados somente com o seu posto, com a sua credencial pastoral e não querem saber das ovelhas. Eles só delegam. É o pastor delegado, ele só delega. Faz você, visita você, vai você. Mas a ovelha quer estar próxima do seu pastor e o seu pastor precisa cheirar a ovelha. Então, esse é um dos motivos também que leva as pessoas a se desviarem. O mau testemunho dos líderes. Um segundo motivo que leva as pessoas a se desviarem. Um motivo eclesiástico, segundo. Gálatas capítulo 1:8. Aliás, Gálatas capítulo 1, versículo 8. O que diz lá, meu bem? Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Olha o que Paulo está falando, olha. Paulo está dizendo assim, ainda que eu ou um anjo descesse do céu e pregasse um evangelho diferente desse que nós temos pregado, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado, porque só existe um evangelho. E aí, por que muitas pessoas se desviam da igreja ou até criam mágoas, pessoas magoadas com o evangelho? Porque ouviram o evangelho errado. Ouviram o evangelho da barganha, ouviram o evangelho da facilidade, ouviram o evangelho de que Deus vai fazer tudo, só vem, se joga, tudo vai acontecer na tua vida, tudo vai mudar, tudo vai ser mil maravilhas, vem que você vai ser rico. Você é pobre? Vem que tu vai ser rico. Esse evangelho é um falso evangelho, porque o evangelho verdadeiro, sim, fala de prosperidade, mas ele não omite as nossas fraquezas e as nossas dores, os dias de luta, os dias de dificuldade, os dias de angústia. O evangelho verdadeiro não omite o dia da aflição. Tem dia de bênção? Tem. Tem dias que nós estamos bem, alegres, felizes, sim, mas tem o dia mau. O dia mau chega para todo mundo, irmão. O dia mau chega para todo mundo. Não importa a cor da sua pele, idade, o seu peso, o seu tamanho, o seu cabelo, o corte de cabelo, não importa. O dia mau chega para todo mundo. Lê para mim, meu bem, João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Olha o que diz lá. Eu disse essas coisas para que em mim
vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras são de Jesus. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, você também vencerá as aflições. Mas saiba que ser crente não é estar isento de aflição, de sofrimento, de dor. Não é isenção disso. É, apesar disso, permanecer firme, sabendo que Deus está conosco nesses momentos. Momentos de dificuldade, momentos de aflição. E por fim, para nós encerrarmos essa meditação, o terceiro motivo eclesiástico. E isso acontece muito nas igrejas pentecostais. Igreja reformada não tem esse problema, mas igreja pentecostal isso é muito comum. São as falsas profecias. Isso é muito comum no meio pentecostal. Gente que só vive atrás de profeta. Você conhece alguém assim, irmão? Você conhece alguém assim, irmã? De homens e mulheres só vive atrás de profeta. Só isso. Ele só quer saber disso. Só revelação. Só revelação. É o crente revelation. Só quer saber de revelação. Mudança de vida. Mudança de vida, nada. Ler a palavra? Não, isso dá muito trabalho. Ler livros, bons livros e entender o que Deus quer falar com você? Não, isso dá muito trabalho. Mas se o irmão Zezinho revelar, eu vou nesse culto. E aí, meu irmão, você cai numa armadilha. É verdade. Você cai numa armadilha. Terrível. Preste muita atenção. Nós aqui somos pentecostais. Nós não negamos a atualidade dos dons. Nós conhecemos homens e mulheres de Deus que o Senhor usa tremendamente em uma palavra de conhecimento, uma palavra profética. Mas nossa vida não está baseada nisso. Nossa vida está baseada na palavra. E nós não podemos correr atrás disso a todo instante. Tem gente que só quer saber disso. E aí o que ele ouviu não acontece? Consequência. Decepcionado com Deus e desviado da igreja. Então toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, minha irmã. Não fique correndo atrás de revelation toda hora. Nós não negamos os dons. Deus fala, Deus tem profeta ainda nessa terra. Deus ainda tem gente que ele revela os seus mistérios. Mas o que nós temos que tomar cuidado é não viver baseado nisso. Só correr atrás disso. Medite na palavra, viva a palavra. E se Deus quiser usar alguém para falar com você uma palavra específica, ele vai usar. Mas não baseie a sua vida, a sua busca, a sua procura nisso. Porque senão você corre o risco de se desviar. E aí, para a gente encerrar, olha o que pode acontecer. Muito cuidado, isso é muito sério. Hebreus capítulo 6, meu bem. Hebreus capítulo 6, verso 4. E a gente encerra agora. Só para você entender a consequência trágica daqueles que se desviam do caminho do Senhor. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Olha que palavra, meu irmão. Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom do Espírito, os poderes da era que há de vir. Essa pessoa foi crente. Eu acredito sim que essa pessoa foi crente. Só que o escritor aos Hebreus diz que quando essa pessoa cai, é impossível que ela seja reconduzida ao arrependimento. Agora preste atenção. Se é impossível que ela seja reconduzida ao arrependimento, significa que uma vez ela se arrependeu, né? Só que é impossível que ela se arrependa de novo. E qual é a conclusão aqui lógica desse texto? Que a apostasia é irreversível. Se a pessoa se apostatar da fé, nunca mais ela vai voltar para os caminhos. Então tome cuidado.
Tome cuidado com a tua vida espiritual. Se um desses motivos aqui tem esfriado a tua fé, hoje é dia de você rever como anda a tua vida espiritual e tomar cuidado para você não entrar aqui no caminho da apostasia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Essa foi a mensagem de hoje. Obrigado para você que esteve conosco até agora. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e nos siga nas outras redes sociais. Está aqui na descrição do vídeo. E esse podcast ele é patrocinado pela A Priori Imóveis. Essa é a nossa patrocinadora, tá? Se você precisa alugar, se você precisa comprar um imóvel na região do ABC, clica aqui na descrição, tem o site da A Priori. Vai lá, conheça o site, entre em contato com um dos consultores, porque você estará nas mãos da melhor imobiliária do ABC. Pode ter certeza disso, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até um próximo Cast em Cristo. Deus te abençoe grandemente. Tchau, tchau. Tchau.